Esta noite, como prometido, vou levar vocês em uma jornada. Vou guiá-los pelo trato gastrointestinal. É uma jornada muito interessante e muito mal compreendida. Temos visto que a vida da carne está no sangue, que é o transportador de nutrientes. E podemos estar colocando os melhores nutrientes em nossos corpos, mas se a nossa digestão não estiver funcionando bem, se não for capaz de quebrar essas substâncias em pequenas moléculas para que possam ser absorvidas do intestino para o sangue, então sofreremos e nosso sangue não terá os nutrientes de que precisamos. Precisamos da melhor comida e orgânica o máximo possível. Precisamos comer da maneira certa, deixando um intervalo entre as refeições. E vou mostrar o porquê disso em nossa jornada. É crucial que nossa digestão quebre essas substâncias, pois o trato gastrointestinal é um tubo oco. O que entra nele não é parte de nós até ser quebrado em pequenas substâncias e absorvido do intestino para o sangue. Só então se torna parte de você e de mim. Para começar, convido o maior mestre que este mundo já conheceu para nos guiar esta noite. Pai, muito obrigada pelo nosso trato gastrointestinal e agora esperamos que nos ensine. Dê-nos entendimento enquanto estudamos este corpo incrível. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Então, começamos pela boca. E Provérbios 14:6 diz: Para o entendido, o conhecimento é fácil. Meu objetivo é que compreendam como o trato gastrointestinal funciona, para que saibam como tratá-lo. Ele tem cerca de 9 metros de comprimento. É uma longa jornada, mas espero conseguir cobri-la em apenas 1 hora. E começamos na boca, e a boca é a única parte de todo o nosso trato gastrointestinal sobre a qual temos controle. Nós temos 5 escolhas, e essas 5 escolhas afetam toda a extensão do trato gastrointestinal. Nós temos controle sobre o que ingerimos. Será comida rápida e desvitalizada, ou será orgânica, cultivada da melhor forma possível e preparada da melhor maneira? Temos controle sobre o que entra e sobre a quantidade que entra. São 10 pratos cheios de comida ou apenas um prato razoável de comida? E temos controle sobre o tempo que a comida permanece na boca. É mastigar, engolir, mastigar, engolir? Ou é largar os talheres e mastigar bem, porque não há dentes no estômago? O único lugar para mastigar é na boca. Já ouviu o velho ditado: devemos beber nossa comida e mastigar nossa bebida? Devíamos beber a comida e mastigar as bebidas. Então, no retiro, damos suco fresco de vegetais e frutas a cada 2 horas nos primeiros 2 dias, incentivando-os a dar um gole e mastigar bem. Na verdade, bocheche um pouco na boca e depois engula. Não beba. E a comida, devemos mastigá-la até virar um creme. Certo, temos controle sobre o que entra, sobre a quantidade que entra, sobre o tempo que fica na nossa boca e sobre a frequência com que entra. É a cada hora, a cada 2 horas, ou é café da manhã de rei, almoço de rainha e jantar de mendigo? Uma senhora perguntou: o que comem? Eu disse: às vezes, nada. E a 5ª escolha é: nós temos controle sobre o ambiente da entrada. Como disse um escritor, ao jantar, devemos afastar preocupações e pensamentos ansiosos. Nenhuma questão controversa deve ser discutida à mesa. Na verdade, se eu tivesse uma criança a chorar ou chateada, não se digere com criança chorando à mesa, certo? Então, essas são as 5 escolhas que temos disponíveis na boca. E na boca, o ambiente presente é um ambiente alcalino. E a maioria não percebe.
que a digestão começa na boca e uma parte da digestão é a amilase salivar. A amilase salivar é ptialina. E a ptialina é uma amilase salivar que quebra o amido. A digestão do amido começa na boca. O que é? Amido é carboidrato, ou seja, todos os grãos. Portanto, isto inclui massas, pães e cereais, e também leguminosas. Elas contêm um pouco de amido. Devemos mastigar muito, pois quando o alimento chega ao estômago, o ambiente é ácido. E assim, quando chegamos ao estômago, demora provavelmente uns 15 minutos até o ácido se infiltrar. E aí, a ptialina já não consegue decompor o amido. Por isso, por favor, mastiguem muito bem. Existe outro alimento que é decomposto no estômago, na boca, e essa é a gordura saturada. O que é, afinal, a gordura saturada? Gordura saturada é o coco, gordura saturada é o óleo de palma. A gordura saturada é a manteiga. De certas nozes, como a macadâmia, são bem ricas em gorduras saturadas. E como vimos na última aula sobre o coração, é mito, mentira e equívoco total que gordura saturada cause doença cardíaca. Vejam, o óleo de coco resistiu ao teste do tempo e não havia ataques cardíacos acontecendo nas ilhas do Pacífico Sul quando o capitão Cook desembarcou. Na verdade, ele deparou-se com os mais magníficos espécimes de humanidade que já tinha visto. Fortes, saudáveis, comiam pouco em toda refeição. O coco resistiu ao tempo. É mito que gordura saturada cause doença cardíaca. A gordura saturada é, na verdade, uma gordura singular, pois sua quebra inicia-se na boca. Lipase lingual. A lipase lingual é a enzima libertada pelas glândulas sublinguais debaixo da língua, e a lipase lingual é a enzima que decompõe a gordura saturada. Voltando à ptialina por um minuto, ela não está muito presente na boca de um bebê, pois ele não precisa, já que se alimenta de leite. E só quando os molares nascem, que são os dentes grandes na parte de trás da boca, é que a ptialina é libertada em quantidades mais significativas. Sabe o que isso significa? Nenhum bebê deve comer pão, cereais ou massa até os molares nascerem. Os molares nascem entre 14 e 22 meses de idade. Ora, dei-vos um versículo esta manhã e esta tarde, é o Salmo 146, versículo 3, onde a Bíblia diz: não confie em príncipes, ou seja, as autoridades na área. O que as autoridades de nutrição dizem às jovens mães de bebês entre 4 e 6 meses? Devem dar papa de arroz aos vossos bebês. Sabia? Tenho certeza de que as mães estão a concordar, mas não há ptialina na boca para quebrar o amido até os molares, e estes só nascem bem no 2º ano de vida. Então, por quê? Os príncipes estudaram o leite materno e dizem: não há leite materno suficiente nos segundos 6 meses comparado aos primeiros, então devemos suplementar. Deus errou? Deus comete erros? Deus nunca comete erros. Por que o leite materno tem menos ferro nos segundos 6 meses comparado aos primeiros 6 meses? Já viu quanto um bebê cresce nos primeiros 6 meses? Explodem. Mas nos segundos 6 meses, desacelera. E não é ciência de foguetes. Saber ou determinar que o bebê precisa de muito mais ferro nos primeiros 6 meses do que nos segundos. Se as autoridades lhe disserem que seu bebê de 6 meses precisa de cereal, que o leite materno não tem ferro, sabe o que você diz? Muito obrigada pela sua opinião. Entendeu? Porque é o que é. É uma opinião e na verdade está errada. Não vá para a briga com eles, não. Não discuta com eles. Diga só: obrigada pelo conselho, vá para casa e faça o que seu instinto lhe diz.
Meu filho James não quis comida antes dos 16 meses. Ele não comeu nada até os 16 meses, não estava interessado. E mesmo assim, ele tinha bom desenvolvimento. Marcos atingidos, muitas fraldas molhadas. Não é esse o sinal? Esse é o sinal. Nenhum dos meus bebês foi a um pediatra. E todos viveram, entendeu? Nenhum dos meus filhos viu um médico. Não houve necessidade. Uma senhora disse, meu pediatra não me atenderá se eu não vacinar o bebê. Eu disse, bom, ótimo, isso é bom. Você não precisa de um pediatra. Nós temos o maior médico que este mundo já conheceu para ser nosso guia. E esse é o grande Deus do céu. Ele disse em Salmos 32:8, instruirei e ensinarei o caminho. Guiar-te-ei com os meus olhos. Eu os ensino a ouvir o corpo, mães, e a ouvir os bebês. Se seu bebê tem fraldas molhadas, está feliz, atinge os marcos, ele está perfeitamente bem. O tamanho não é bom guia. Uns são pequenos, outros grandes. Mas um bebê feliz é importante. Então, por favor, conte a cada mãe que conhece esta informação. Os 4 dentes em cima e embaixo, sabem o nome? Dentes de leite. Sabem por quê? Porque só deveriam tomar leite. Agora, quando eles conseguem sentar, quando conseguem se alimentar sozinhos, talvez aí você dê a eles um pedaço de pepino, talvez um pouco de aipo para provar. É apenas a hora de provar só isso, mas eles realmente não precisam de muita coisa até que os molares irrompam. Porque é só quando os molares nascem que as glândulas da boca liberam a ptialina, a amilase salivar. Em meu livro Sustain Me, há um capítulo, O que dar ao bebê? Tenha a minha permissão para fotografar esses capítulos e dar a toda mãe que conheçam. Porque, infelizmente, temos muitos problemas intestinais hoje em dia, porque os bebês são alimentados muito cedo. E somos o que somos hoje por causa de tudo o que já aconteceu em nossas vidas. Agora tenho boas notícias. Se você fez tudo errado, temos um corpo muito perdoador e ao começar a fazer tudo certo, ele responderá. Agora engolimos. Que processo incrível é o de engolir. Quando engolimos, a nossa traqueia se fecha e o nosso esôfago se abre e a comida desce. É uma contração muscular e essa contração prossegue por todo o nosso esôfago. E então, devido à sua contração, aquela pequena válvula no topo do nosso estômago, conhecida como esfíncter cardíaco, se contrai e se abre, permitindo que o alimento passe por esse pequeno esfíncter cardíaco e adentre o estômago. Há uma condição chamada DRGE, refluxo ou azia. Tenho que contar uma história engraçada. Jack e eu, no aeroporto de Little Rock, ano passado, entramos na área errada. Não havia ninguém e vi um policial com uma arma enorme. Nunca se vê isso na Austrália. Uma arma enorme. Aproximei-me e disse, com licença, pode nos ajudar? Acho que erramos o lugar. Ele sorriu, acenou, fechou o escritório, pegou a arma e disse, eu mostro. No elevador, ele perguntou, você é Barbara O'Neill, não é? Eu disse, sim. Ele disse, bem, eu tomei Nexium e outros parecidos por 10 anos porque eu tinha refluxo. Assisti a sua palestra, disse que era uma farsa, parei logo. Comecei a tomar café da manhã de rei, almoço de rainha. Comecei a usar pimenta caiena para o ácido clorídrico. Ele disse, não tenho mais refluxo. Obrigado. Venham por aqui. É uma farsa, mais uma enganação. Não confie em príncipes, nem no filho do homem em quem não se encontra ajuda. Você pode até pedir uma opinião, mas sabe, é o que é uma opinião. Então, note que este esfíncter cardíaco está localizado no meio do seu diafragma, que é parte dos músculos abdominais. Se os músculos abdominais não são fortes, o esfíncter cardíaco também não será.
Falamos em fortalecer os músculos do core para a coluna, pois estão todos conectados. Agora, fortalecer os músculos abdominais fortalece o pequeno esfíncter cardíaco. A maioria tem refluxo porque o café da manhã e o almoço são de mendigo e o jantar é rei e rainha juntos. Depois elas se deitam e a gravidade pressiona esse esfíncter cardíaco, enfraquecendo-o. Chegamos agora ao estômago, revestindo o estômago. Existem grandes pregas e essas grandes pregas com glândulas gástricas e 2/3 dessas glândulas gástricas liberam muco e esse muco proporciona um revestimento mucoso espesso para proteger a parede do estômago contra o que é liberado aqui embaixo. O que é liberado é ácido clorídrico e também pepsinogênio. E o pepsinogênio e o ácido clorídrico, eles se unem para liberar a pepsina. A pepsina é a enzima responsável pela quebra das proteínas. Que Deus incrível servimos! Pepsina não é liberada ali ou destruiria o revestimento estomacal. O ácido clorídrico é liberado e o pepsinogênio se unem para produzir pepsina, que só funciona em ambiente ácido. Se alguém diz, tem o estômago ácido, digo, parabéns, digere bem a comida. Pois se tem ácido clorídrico bom e forte, digerirá a comida muito bem. Nunca vi alguém com ácido demais no estômago. E se pergunto, como sabe que tem ácido demais? Ele volta. O problema não é o ácido, é a válvula. E o príncipe, o que te dará? Antiácidos. Isso não faz o menor sentido para mim agora. É como atirar nas vacas, porque elas continuam entrando na horta. Apenas feche o portão. Não atire nas vacas, só feche o portão. Não terá que atirar no ácido. Como se fecha o portão? É um músculo que, quando relaxado, está fechado. E o melhor relaxante é o magnésio. Magnésio à noite ajuda a fechar esse músculo. E, claro, vá para a cama com pouco no estômago. Se comer à noite, que seja algo leve e umas 4 horas antes de deitar. Então, este estômago ácido é crucial para a liberação da pepsina. Outra coisa é liberada aqui e é o fator intrínseco. O que é o fator intrínseco? Vou te contar a história da B12. Essa é outra história muito mal compreendida. A vitamina B12 se liga nos alimentos com a proteína R e precisamos de um ácido clorídrico forte para liberar a proteína R da B12. E o fator intrínseco é liberado. E o fator intrínseco e a vitamina B12 flutuam juntos por todo o intestino delgado. E quando chegam à última parte do intestino delgado, eles se unem. E então ela é absorvida e entra na circulação enterohepática, circulando sem parar até precisarmos dela. Sabe o que significa? Alguém pode passar 30 anos sem B12 e não mostrar deficiência. A maioria dos B12 deficientes tem essa deficiência por pouco ácido clorídrico. E com pouco ácido clorídrico terá também pouco fator intrínseco. No meu livro Sustain Me, caso não tenha pegado tudo, eu anotei, pois dediquei uma sessão inteira ao estômago. Em seu livro Proof Positive, Dr. Nedley mostra que a B12 pode ser obtida de vegetais orgânicos. Obtém B12 ao colher e comer uma maçã da árvore. É uma bactéria aerotransportada. Você obtém B12 pegando tomates da estufa e os comendo. É uma bactéria aerotransportada. Não os lavo se possível. Outro dia, na plantação de mirtilos, perguntei a Jack, que também colhia, está pegando B12? Ela respondeu, sim. É por causa de uma bactéria aerotransportada. A maioria com deficiência de B12 a tem por baixo ácido clorídrico e fator intrínseco. Então, como impulsionar isso? Pimenta caiena.
Já mencionamos isso, pimenta caiena. Você toma. Bem, se for corajoso, meia colher de chá. Se não for corajoso, 1/4 de colher de pimenta caiena em água antes da refeição. Isso vai estimular a liberação dessas enzimas. Ou você pode tomar o suco de um limão, o que também auxiliará. Ou você pode beber aproximadamente 1/4 de xícara de chá de gengibre quente, que é um amargo suave, o que também promoverá a liberação dessas enzimas digestivas, sendo de grande importância. Que tenhamos estômago ácido. Beber durante as refeições reduz muito a acidez gástrica. Nós deveríamos beber entre as refeições, não com as refeições. Veja bem, a digestão é um processo químico e a água dilui todos os processos químicos. Então, por favor, pare de beber meia hora antes e retome 1h30 depois da refeição. Além disso, quando comemos o dia todo, a digestão leva, e há muitas pesquisas que mostram isso. A digestão leva aproximadamente de 3h30 a 4 horas, e então o estômago adora um descanso de 1 hora. O que isso nos deixa? Isso nos deixa com aproximadamente 5 a 6 horas entre as refeições. Mas e as crianças? Bem, ano passado, quando estive na Andaluzia, na região norte da Espanha, fiquei com uma família que tinha 4 filhos de 2 anos, 4 anos, 6 anos e 10 anos. Elas comiam 2 refeições ao dia. Uma refeição. A primeira refeição era às 8h30, 9 horas, e a outra às 14 horas, 14h30. Eram bem constituídas, sem excesso de peso nem magreza. Eram musculosas, em forma, crianças felizes, e faziam 2 refeições ao dia. Sabe o que vemos hoje? Crianças comem o dia todo. Você as vê irritadas. Por comerem o dia todo, não querem comer os vegetais, nem a comida. Criei meus 6 filhos. Ao casar com Michael há 28 anos, tínhamos apenas 2 refeições por dia, era só. Fazer 2 refeições por dia, às 8 horas, 8h30, 9 horas, e a outra entre 14 horas e 15 horas. A medicina nos mostra hoje, nutricionistas dizem que a alimentação com restrição de tempo é a melhor forma de comer. O que é alimentação restrita? É comer 2 vezes, com 6 horas de intervalo, em 24 horas. Aprendi isso ao ler A Ciência do Bom Viver. A Ciência do Bom Viver, quando foi escrito, final de 1800, 1900. Onde estou? 1901, lá no final de 1800, início de 1900. E Ellen White diz, 2 refeições é melhor que 3. Mas se fizer 3 refeições, que a terceira seja leve. Então isso não é novo. E o ditado, café da manhã de rei, almoço de rainha e jantar de mendigo. Mas o que se disse aos diabéticos por 40 anos? Que comam a cada 2 horas, está certo? Observe que os príncipes, as autoridades na área, não dizem, desculpem, erramos. Sabe o que eles dizem? Ah, novas pesquisas revelam. Não é uma pesquisa nova, já existe há centenas de anos. Alimentação com restrição. 2 refeições, 6 horas entre elas. De novo, faça o que te convém. Para mim funcionou, porque eu educava meus filhos e eles adoravam, pois só almoçávamos às 14 horas. Sabe o que significava? Aulas, só até o almoço. Crianças amavam, a mãe também. Mas, se seus filhos vão à escola ou se trabalha das 9 às 5, não é tão fácil. Precisa ver o que funciona para você. Mas o estômago anseia por esse repouso entre as refeições e adora poder dormir tranquilamente à noite, pois não tem uma refeição pesada dentro de si. Passando por aqui está o esfíncter pilórico. Ao acordar, o esfíncter pilórico está aberto. A melhor hora para beber água é logo pela manhã.
Deveríamos ir para a cama com água ao lado. Assim que acordamos, a primeira coisa é beber água. Com o esfíncter pilórico aberto, passa direto. De manhã, não há ácido no estômago. Ele só aparece quando seu cérebro vê, pensa, cheira, prova a comida. Aí ele é liberado. Então passamos pelo esfíncter pilórico e entramos no duodeno. O duodeno é um lugar muito movimentado. Muita coisa acontece no duodeno. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado e o duodeno é um ambiente alcalino. É melhor falarmos primeiro sobre o que o estômago faz. O estômago libera a pepsina e a pepsina é o que decompõe a proteína. Então descemos ao duodeno através do esfíncter pilórico e vem o fígado e abaixo está a vesícula biliar. A vesícula biliar é um reservatório de bile. É o fígado que produz a bile. Então vejamos o fígado. Ele produz a bile. E a bile é a enzima que emulsifica a gordura insaturada em partículas bem fininhas. Lembrem-se, a quebra da gordura saturada começou na boca, mas todas as outras gorduras, as poliinsaturadas, as monoinsaturadas, todas são quebradas pela bile no duodeno, sob a ação do fígado. Alguns me contaram que removeram sua vesícula biliar. Lamento muito. Não quero que minhas partes do corpo sejam removidas. Mas, se retiraram sua vesícula, a boa notícia é que seu fígado faz a bile e você ainda tem o duto biliar. Você ainda consegue quebrar as gorduras insaturadas. Temos também o pâncreas, um pequeno órgão atrás e à esquerda do estômago. E o pâncreas faz bastante coisa. O pâncreas, então, libera bicarbonato de sódio. Por que ele libera bicarbonato de sódio? Ele libera bicarbonato de sódio para garantir que essa área seja alcalina, porque o bicarbonato de sódio é a substância mais alcalina. Além disso, o pâncreas também secreta a lipase pancreática. Agora, na boca, vimos a lipase lingual. A lipase quebra gorduras. A lipase lingual, gorduras saturadas. A bile emulsifica a gordura insaturada e a lipase pancreática a quebra para ser absorvida pelo intestino e ir para o sangue. O pâncreas também libera a amilase pancreática. Na boca, vimos a amilase salivar ou ptialina. A amilase salivar iniciou a digestão do amido, mas no estômago, um ambiente ácido. Após 15 minutos, o processo é suspenso. Mas então, o amido se move para o duodeno, retornando a um ambiente alcalino e a amilase pancreática, então revive a digestão do amido, permitindo que ela seja totalmente finalizada. A digestão proteica iniciou no estômago. O pâncreas libera a tripsina e quimotripsina. O que quero dizer? Bem, são quimotripsina e tripsina. Então, vamos chamá-las de tripsina e quimotripsina finalizam a digestão proteica. Agora tenho uma boa notícia. Não vai ficar mais difícil que isso. Basicamente, essa é a digestão dos nossos alimentos. E como eu mostrei a vocês, quando estávamos lá atrás na boca, essas 5 decisões que tomamos afetam todo o trato gastrointestinal. As enzimas responsáveis por quebrar as proteínas são denominadas enzimas proteolíticas e essas enzimas proteolíticas, a pepsina, uma enzima proteolítica, e a outra enzima proteolítica é a tripsina e quimotripsina. São elas que quebram a proteína. A proteína é muito importante porque 50% da membrana ao redor de cada célula é proteína. É o alicerce do nosso corpo ao formarmos novas células. Você não funciona,
não se cura sem proteína. Por isso, é tão importante que nossa proteína seja quebrada. Mas Deus, em sua sabedoria e misericórdia, pôs enzimas proteolíticas em certos alimentos. Uma delas está no miolo do abacaxi, a bromelina. Sempre que vejo alguém jogando o miolo fora, digo, não o miolo, por favor. Então, como fazer? É difícil comer o miolo do abacaxi, não é? É duro. O que você faz é cortar o abacaxi assim e você corta pequenas fatias desse jeito, para que cada pedacinho de abacaxi receba apenas um pouco do miolo central. Aí fica bem mais fácil de comer. Mas outra coisa que só descobri ano passado é que a casca do abacaxi. Não estou sugerindo que vocês comam a casca. Que alívio! Mas o que você pode fazer ao descascar o abacaxi é colocar a casca numa panela coberta com água e deixar ferver em fogo baixo por uns 15 minutos com a tampa, deixar esfriar, coar e então beber um pouco antes da refeição. E você estará recebendo bromelina para ajudar a quebrar sua proteína. E tem um sabor bem gostoso, pois ao descascar o abacaxi, um pouco da polpa inevitavelmente se desprende, não é? Porque você quer tirar aqueles pedacinhos. Aliás, a gente chama de mamão papaya, mas acho que vocês chamam de papaya, né? Ele contém papaína, e a papaína também é uma enzima proteolítica. Nós não recomendamos nem usamos pimenta do reino. A pimenta irrita o revestimento intestinal. Se tiver pimenta do reino em casa, com pimenta do reino dentro, minha sugestão é jogar no lixo. Compre um mamão, retire as sementes cuidadosamente, lave-as bem, seque-as por completo e as coloque no seu moedor de pimenta. Parecem grãos de pimenta. Você as moe e elas são picantes, têm ardência. E suas visitas podem dizer, sua pimenta tem um gosto diferente. E sorria. É seu auxílio digestivo. Essas são duas maneiras simples de você aprimorar a digestão de proteínas, apenas incluindo alimentos que naturalmente contêm papaína e bromelina. Deixem-me contar uma história para ilustrar o que acontece com muitos hoje em dia. Aqui está. Proteína. Quando a proteína chega ao estômago, a pepsina decompõe a proteína em peptídeos e polipeptídeos. Então, peptídeos e polipeptídeos chegam ao duodeno, e os irmãos tripsina os quebram em aminoácidos, e os polipeptídeos em peptídeos e depois em aminoácidos. Lembrem-se, apenas como estruturas singulares podem ser absorvidas para o sangue. Mas veja o que ocorre hoje. Bebem durante as refeições, comem o dia todo, jantam muito e vivem estressadas. E assim, parte da proteína chega até o duodeno. Não está sendo digerida no estômago devido ao baixo ácido, e a comida pode estar fermentando e voltando, e o médico lhes dá antiácidos. Como a proteína será digerida assim? E então essa proteína chega ao duodeno, e o pâncreas diz, o que você está fazendo aqui? E a proteína diz, eles bebem e comem muito, sempre estressados. Então a tripsina e a quimotripsina fazem o que podem, que é só quebrar a proteína em peptídeos e polipeptídeos. E não é absorvível do intestino para o sangue. Somente aminoácidos conseguem. E toda a nossa comida deveria ser absorvida na metade do intestino delgado. E o que acontece é que peptídeos e polipeptídeos chegam ao cólon, e o cólon pergunta, o que fazem aqui? E os peptídeos responderam, comem e bebem o dia todo, a maior refeição à noite, estão estressados. A tripsina e quimotripsina fizeram o possível. E o cólon diz, certo. Bem,
Teremos que criar um monte de bactérias extras para tentar resolver isso. E isso cria gás metano. Todo mundo já ouviu falar de gás metano? Sai pela outra ponta, como gás. Lembram que eu disse que o que acontece na boca afeta todo o trato gastrointestinal? Outro motivo pelo qual devemos comer, mastigar bem devagar, comer em paz, bebermos entre nossas refeições. Mas agora chegamos ao grande finale da digestão, onde nutrientes são absorvidos do intestino para o sangue. No intestino delgado há vilosidades. E no meio de cada vilo há um vaso linfático, parte do sistema. Nas vilosidades há microvilosidades. E eu não vou desenhar tudo, mas vocês podem imaginar. E como disse um autor, a área de superfície é tão grande que equivale a quase 5 quilômetros em nosso intestino delgado para que a absorção ocorra. Por toda parte, nestes vilos, há redes capilares de sangue. Vejam, um pouquinho sobe por ali. E lembre-se, o que entra em nosso trato gastrointestinal não sai. Não sai, a menos que certos processos estejam em ação. E revestindo o trato gastrointestinal, há uma parede espessa, como um gramado, feita de lactobacilos acidófilos. Vou conseguir chegar lá. Que bom que faço flexões. Meus braços são fortes. Esta é a parede espessa que reveste nosso intestino delgado. É esse o microbioma, frequentemente chamado de bactérias amigáveis ou saudáveis, o responsável pela quebra final de nossa comida. Contudo, essas enzimas não decompõem a comida? Sim, elas decompõem. Mas esse microbioma, ele está liberando outra coisa. É responsável pela liberação de nossas vitaminas B. E as nossas vitaminas B são as vitaminas essenciais para o nosso cérebro. Ele não funciona adequadamente se não tiver vitaminas B. Este microbioma também é responsável pela liberação de glutationa. Glutationa é o antioxidante mais potente que temos. Isso significa que precisamos suplementar? Não. Basta ter um bom microbioma, e mostro como garantir isso. Mas, além disso, esse microbioma é responsável pela liberação de melatonina. E a melatonina é chamada de hormônio noturno de reparo e rejuvenescimento, ativo entre as 10 da noite e as 3 da manhã. Esse microbioma é responsável pela absorção dos nutrientes, transferindo-os do intestino para a corrente sanguínea. Esse microbioma é responsável pela nutrição das células que revestem completamente o trato gastrointestinal. Este microbioma é também responsável por proteger o corpo, e que vimos ontem em nosso sistema imunológico. Qual a importância do microbioma? Hipócrates 400 a.C. disse: toda doença começa no intestino, sem o que hoje sei. O salmista disse: louvo-te, pois me fizeste de modo admirável. Maravilhosas são as tuas obras, minha alma o sabe bem. E o salmista não sabia o que mostrei. E não temos ainda mais motivos para dizer: eu te louvarei? Que corpo inacreditável é este em que vivemos. Eu disse isso muitas vezes e vou continuar a dizer: tudo o que precisamos já temos. E na noite passada, eu vos mostrei como o nosso microbioma estabelece 70% do nosso sistema imunológico. O que o danificaria? Tenho certeza de que se alguém nessas aulas usava estatinas, jogou-as no lixo.
Vamos checar. Espero que estejam cheios de estatinas, porque além de inúteis, como mostrei, colesterol não causa doenças cardíacas. Pessoas com colesterol alto não têm Alzheimer. Entenderam? O estudo de Framingham mostrou isso. O estudo Framingham visava provar que colesterol causa doença cardíaca. 40 anos depois, ainda não o fez. Mas ele mostrou que quem tem colesterol alto não tem Alzheimer. As estatinas também causam uma degradação do nosso microbioma. Antibióticos causam degradação do nosso microbioma. Não sou contra antibióticos, mas devem ser último recurso. Nosso corpo foi feito para se curar. Basta acessarmos isso. O uso prolongado de analgésicos. Quando abordamos a dor esta manhã, eu apresentei diversas formas de lidar com ela sem a necessidade de medicamentos. Então, o que acontece? Comprometemos a quebra e liberação desses nutrientes essenciais. Comprometemos a absorção e, assim, a nutrição dessas células. Perdemos parte da proteção. Como podemos refazer o microbioma? Podemos fortalecê-lo comendo alimentos fermentados, chucrute e iogurtes, kefiros, kimchis. Todos esses alimentos eram feitos para preservar a comida por meses, quando o repolho ou outros vegetais não estavam disponíveis. Se deixar fermentar por muito tempo, produz álcool e aí você joga fora. Mas você sente. Acabamos de voltar da Alemanha. Lá comemos um chucrute delicioso. Eles sabem como fazer. Esses alimentos fermentados ajudam não só a repor o que se perdeu, como também a manter o microbioma. Mas há algo mais importante. Prebióticos. Já ouviram falar? Primeiro, os probióticos. Alimentos com lactobacilos, acidófilos, bifidobacterium. São os fermentados. Prebióticos. O que são? Prebióticos nutrem os probióticos. E o que efetivamente nutre os probióticos? É a fibra. Fibra. Pode ter 10 maçãs. E cada maçã alimenta um micro-organismo diferente. Incrível. Na horta, há vários tipos de tomates. Há vermelhos pequenos e grandes e amarelos pequenos e grandes em formato de pera. Cada tipo diferente de tomate alimenta um tipo de micro-organismo diferente em seu intestino. E nós deveríamos comer pelo menos 7 fibras diferentes em cada refeição. Quanto mais fibra na refeição, mais micro-organismos você alimentará no trato gastrointestinal. Então, por favor, mais fibra. E também mais variedade de fibra. Quando estive na Andaluzia, sul da Espanha, num acampamento havia muitas crianças. Falei de micro-organismos. Contem as fibras, crianças. No dia seguinte, quantas fibras tem? Um menino disse, 20. Eu disse, 20? Olhei para o pai dele e ele fez. Ele comeu mirtilo, framboesa, amora, amêndoa e mais uma coisa. 20 talvez seja exagero. Mas deveríamos ter mais fibra. Quando comem cereal, torrada, sanduíche e macarrão, eles consomem só uma fibra, chama-se trigo. Uma. Precisamos de variedade. Precisamos de fibra variada. Deus é bom, não é? Quanto mais você estuda a nutrição, eu acho, mais notável ela se torna. Temos tudo o que precisamos. Só precisamos saber como impulsioná-lo. Se uma pessoa tem usado estatinas ou analgésicos ou antibióticos por muito tempo, ela precisará tomar um suplemento probiótico. Pode tomá-lo em pó 45 minutos antes do café da manhã, por pelo menos 2 meses.
É o tempo que leva para reconstruir essa flora intestinal. Tudo o que nos resta agora, ou tudo o que deveria restar, é fibra insolúvel. E a fibra insolúvel é muito importante, porque a fibra insolúvel é essencial, alimenta nossos micro-organismos. A fibra insolúvel, por sua vez, também limpa todos os cantos do nosso trato gastrointestinal. E a fibra insolúvel estimula o peristaltismo, porque o que sai daqui deveria ser só fibra insolúvel. Idealmente, todos os nutrientes são absorvidos, restando a válvula ileocecal. A válvula ileocecal é unidirecional, nada deve voltar. E o que está saindo daqui é principalmente líquido. A principal função do cólon é remover a água para formar as fezes. Mas olhem para este pequeno órgão, o apêndice. Deus nunca comete erros, e o apêndice certamente não é um erro. Uma hóspede me contou que ela tinha um cisto no ovário direito dela. O apêndice fica perto da sua costela direita, quadril. Ela contou que, ao acordar, o médico disse: tirei seu ovário, tinha um cisto, e já que estava lá, tirei seu apêndice. Não, 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 não. Por isso façam tudo o que for possível, tudo o que estiver ao vosso alcance, para não terem de se submeter a essa cirurgia. Se ela soubesse que, ao aplicar compressas de óleo de rícino, teria desfeito o cisto, e se usasse creme de inhame selvagem para equilibrar os hormônios, pois os crescimentos nos órgãos reprodutivos ocorrem devido a um desequilíbrio hormonal. A única esperança de melhora é educar nas retas doutrinas. Muitos adoecem por ignorância. Como acho que vocês concordam. Então, qual o papel do apêndice? Ele tem duas funções. Uma é lubrificar o conteúdo do cólon, sendo o óleo do cólon. Mas também libera fluido antibacteriano. Por que ele precisaria liberar um fluido antibacteriano? Porque o que está saindo daqui é tóxico. Bem, por que seria tóxico? Nosso trato gastrointestinal tem 9 metros. Se alguém come muita carne e açúcar refinado, quando a carne se decompõe, ela putrefaz. Quando vegetais se decompõem, fermentam. A putrefação ou seu efeito é bem mais tóxico que a fermentação. Então, se a dieta é rica em carne com muito açúcar e álcool, o que sai daqui é bem tóxico. O apêndice se esforça para liberar fluido antibacteriano e, por vezes, sobrecarregado, inflama. A função principal é retirar a água para formar as fezes. Uma das regras do cólon é atender prontamente ao chamado da natureza. Se não for, entre em pânico. Porque quando o corpo diz para ir, você tem que ir. Pois se não atende ao chamado do corpo, por que sentimos vontade? Porque essa área se enche. E se você não for imediatamente? Que bom que temos este músculo puborretal aqui, em vermelho. Que bom que ele existe, pois se você está no engarrafamento, não pode ir. E se o avião está prestes a pousar, você não pode ir. Então somos muito gratos ao grande Deus do céu por nos dar o puborretal, esse músculo capaz de reter. Mas muitos sentem vontade de ir, mas querem terminar de lavar o carro, ou escrever um e-mail e não querem ir antes de acabar, ou estão ao telefone e não querem ir até o fim da conversa. Se o corpo te diz para ir, você deve ir. Isso faz parte desta importantíssima. Como chamaremos? Um hábito. Escute. Você precisa escutar o seu corpo. Se o corpo te diz para ir, então você deve ir. Pois se não for, ao acabar de lavar o carro, você senta e não acontece.
Por que não? Porque não pode ficar ali, ou o músculo anal enfraquece e não queremos isso. Ele volta para a última parte do cólon e a água continua sendo retirada. E isso vira bolinhas de coelho e cimento. E isso se chama constipação. Dr. Kellogg, um famoso médico que escreveu muitos livros sobre o corpo humano e saúde, afirmou que 3 refeições ao dia deveriam resultar em 3 evacuações diárias. Se alguém come 3 vezes e evacua uma, isso é constipação. Então, o que pode ser feito se alguém vai ao banheiro apenas uma vez por semana, ou a cada 2 dias, ou algo nessa linha? Notem. O cólon tem mente própria. Se o mandar ir, não vai. E se for demais e pedir para parar, não para. Ele precisa de estímulo suave. O que o estimula? Água o suficiente. Ter uma dieta com fibras generosas. São as frutas, vegetais, grãos, legumes e assim por diante. E obrigada aos cozinheiros pelos exemplos disso. Mas também exercícios, e os melhores para o cólon são, novamente, os de fortalecimento do core. Ao fazer exercícios de fortalecimento do core, o cólon é massageado. Fibra e exercício são importantes como as leis da saúde. Manter-se bem hidratado é crucial, o relaxamento também. A posição é importante. O que quero dizer com isso? Aqui está o trono, e a pessoa sentada nele para sua evacuação diária. E quando uma pessoa se senta no trono para sua evacuação diária, o pulbo retal permanece tenso. As coisas ainda passam, mas se a pessoa está sentada. O trono e a frente do trono, eles colocam um pequeno banco para que assim estejam imitando a posição de cócoras. O pulbo retal relaxa e quando este músculo relaxa, o cólon por dentro se abre, permitindo que o conteúdo passe com a maior facilidade. É por isso que esta pessoa é uma pessoa muito feliz e esta pessoa não é. E o que ocorre na posição de cócoras é que ela alivia toda a pressão do ânus. Então, é uma ótima maneira de prevenir hemorroidas e também de curá-las. E se a pessoa não conseguir evacuar e decidir forçar um pouco, toda a pressão vai para o ânus. E é exatamente aí que as hemorroidas podem se desenvolver. Hoje pode ir comprar um banquinho de cócoras. De cócoras. É um banquinho que envolve a base do vaso sanitário, o que facilita bastante. Quando fui à África, quando fui à Índia, quando fui a Singapura, em muitos lugares eles ainda têm um banheiro que é um buraco no chão, então você agacha para usar. É tudo de azulejo, com descarga, tudo limpo. E a ciência mostra que esta é a melhor forma, pois relaxa o pulbo retal, alivia a pressão do ânus e assim a pessoa evacua com a maior facilidade. E se a pessoa faz tudo isso e ainda evacua só a cada 2 dias, podem usar ervas. E as ervas que usamos são chá para o cólon. E se você for em oficialbarbaraoneil.com, que é o meu site oficial, ele te levará até Jack T. Jaqueline, a loja da minha assistente, e eles vendem o chá para o cólon. O chá para o cólon é uma mistura de ervas que damos aos hóspedes em Misty Mountain e estimula o peristaltismo. Alguns precisam de meia xícara ao dia, outros de 1, outros de 2 e, raramente, alguns precisam de 3. Uma psicóloga com seus 60 anos no programa disse: "Vou uma vez na semana com ajuda." E a ajuda é uma substância irritante. Eu disse: "Faremos você evacuar." Compressas de óleo de rícino no abdômen e ela precisava de 3 por dia, uma de manhã, outra ao meio-dia e uma à noite.
E no nosso retiro fizemos irrigação colônica e ela fez alguns tratamentos na semana. Em 2 dias ela já estava indo 2, 3 vezes ao dia. Em meados da semana, seus olhos clarearam. Sua pele cinzenta ficou rosada. Ao final da semana, disse: minha mente está tão clara que nem acredito. E talvez esse seja o problema da maioria dos meus pacientes. Certo? Não funciona. Há forte ligação entre intestino e mente, e muitos livros abordam isso. Tem um livro, O Segundo Cérebro, todo sobre o cólon. Ela me procurou 5 meses depois e disse: em casa, adotei o estilo de vida. Parei a carne, adotei dieta vegetal, me exercitei. Parei com o café, meu vinho tinto e tomava 3 xícaras ao dia. Ela disse: após 6 semanas, ia 4 vezes ao dia, então reduzi para 2. E isso me fazia ir 2 vezes ao dia. Após 6 semanas, eu ia 4 vezes ao dia, então reduzi para 1 xícara. O que ela fazia? Ela escutava. Ela estava escutando e se ajustando de acordo. Ninguém pode lhe dizer o que fazer, apenas o seu corpo, então, por favor, ouça-o. Ela disse que em 5 meses começou a ir 2 vezes ao dia e não tomava mais o chá. Lembram do Salmo 104, versículo 14? Deus deu ervas. Serviço humano. Elas atuam com o corpo. Que corpo incrível! E graças a Deus pelos simples tratamentos naturais que ajudam tanto. Mas e se for o contrário? Intestino irritável, doença de Crohn? E se for colite? A doença de Crohn é autoimune. Devo dizer-vos agora, não creio em doenças autoimunes. Se vos diagnosticaram com uma, por favor, rejeitem isso imediatamente. Isso desafia a terceira lei de Newton, que afirma que para cada ação existe uma reação igual e oposta. Há sempre um motivo. Não duvido dos sintomas, mas os especialistas nem sempre estão certos. Não confie em príncipes. Dê ao seu corpo as condições certas. Vimos curas totais de artrite reumatoide. E se lhes dissessem, é autoimune? Sabe, Deus não projetou o corpo para se atacar. Projetou? Não, rejeite isso. Vimos pessoas curadas de problemas de tireoide, embora com doença autoimune. Vimos curar-se da doença de Crohn. Ouviram? Disseram que era autoimune. Por isso não creio nessas doenças. O corpo foi desenhado para se autoconsertar e assim o fará. Às vezes leva tempo. Analise seu histórico, ouça os sintomas, experimente, observe e ajuste. Olmo é a casca em pó do olmo escorregadio. E este reveste, acalma e cura o revestimento intestinal. Recebemos um jovem que tinha doença de Crohn há 10 anos. Ele tinha 30. Indo 10 vezes ao dia. Ele usava esteroides, 20 miligramas ao dia e anti-inflamatórios, e não estava funcionando. Nos 2 primeiros dias, só sucos. Dá ao intestino um descanso. Como ia 10 vezes ao dia, demos olmo escorregadio a cada 2 horas. Ao misturar com água quente, vira um gel, macio, reveste e acalma o intestino. Em 24 horas, o sangramento cessou. Em 24 horas, sem cólicas. Em 48, fezes formadas. Ele ficou tão animado com isso que andava para todo lado com o pote. Ele disse, meu Salvador, eu amo essa erva. Ele sofreu por 10 anos. Na quarta-feira, com o sangramento e as cólicas cessados, eu lhe disse, não posso instruí-lo sobre sua medicação, mas o fato de não sangrar ou sentir cólicas indica que seu cólon não está tão inflamado.
Então, se eu fosse você, pararia com o anti-inflamatório. Ele disse, vou, e acrescentou, em 2 dias tive mais resposta do que em 10 anos. Que Deus maravilhoso servimos que cuida da nossa saúde. Ele parou. Ele não teve uma reação forte. E se ele voltasse a ter diarreia 10 vezes por dia? Temos uma escolha, voltar aos anti-inflamatórios ou olmo escorregadio a cada 2 horas. Quando tudo acalmou, diminuímos o olmo escorregadio, de 2 em 2 horas para 4 ao dia. Entendeu? Você está ouvindo e ajustando. Você ajusta ouvindo o corpo, vendo o que funciona. Ao fim da semana, ele era um homem muito feliz. Havia largado metade da medicação. Tomava olmo escorregadio só 3 vezes ao dia. Em nosso retiro, há alimentos que não servimos. Não servimos laticínios, é um alérgeno comum. Não servimos trigo. O trigo foi hibridizado nos anos 50 e essa hibridização do trigo criou uma estrutura proteica que é muito difícil para o intestino digerir. E em um intestino comprometido pode causar ainda mais irritação. Não servimos aveia, pois ela é rica em lectinas, uma substância química vegetal que em um intestino inflamado pode entrar na corrente sanguínea e agravar a inflamação. Meus filhos tomam aveia toda manhã no café. Eles amam, se sentem bem. Mas no nosso retiro, com pessoas com saúde comprometida, a aveia não cai bem. Para 30% não cai bem. Como saber se te faz bem? Quem dirá? Seu corpo. Na dúvida, pare por 1 mês e retome. Ele te dirá. Amendoins são frequentemente contaminados com mofo. São comumente contaminados por um resíduo de mofo, a micotoxina. Mico significa fungo, toxina é um veneno. Na Austrália, sei que amendoins são proibidos nas escolas por choque anafilático. Não é o amendoim, é o resíduo de mofo nele. Se plantar amendoim, colha-o e lave-o bem, ferva-o ou torre-o a seco, e provavelmente estará tudo bem. Na Austrália, 75% vivem na cidade. Então toda a comida deles é cultivada no campo e depois fica armazenada. Numa manhã gelada e um dia quente, que crescimento surge nos silos? O mofo começa a crescer. E o açúcar refinado é como se fosse gasolina jogada em um incêndio. Então, quem tem doença de Crohn, colite ulcerativa ou gastrite, pare com esses alimentos. O olmo, seu corpo necessitar. Vimos pessoas curarem-se totalmente. O jovem voltou para casa feliz, com bastante olmo escorregadio. Ninguém o convenceria a comer esses alimentos. Sofreu por 10 anos. Ele. E os esteroides? Eu. Está em 20 miligramas. Se em 2 semanas tudo estiver bem e funcionando, eu baixaria para 15 miligramas de cortisona. Se tudo continuar bem, em 1 mês eu desceria para 10. Mais 1 mês baixaria para 5 e no próximo já conseguiria parar. E disseram-lhe que nunca mais sairia daquilo. O que nós vemos são pessoas se curando. Tudo que os remédios fazem é mascarar. E devo dizer, os remédios dele nem estavam mascarando muito bem. As células do trato gastrointestinal se renovam a cada 3 a 5 dias. Dando ao intestino as condições certas, você obtém respostas rapidamente. Assim encerramos nossa jornada pelo trato gastrointestinal. Espero que tenham gostado. Espero que sua visão tenha se ampliado nesta jornada. Provérbios 14:6 diz: o conhecimento é fácil para quem entende. Meu objetivo foi lhes dar a compreensão do trato gastrointestinal para que saibam como tratá-lo.
E Deus diz em Romanos 12, 1 a 2: Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Não esperem quando tudo funciona perfeitamente. Apresentem-no a Deus agora, porque lembrem-se, Ele é quem cura. E vemos isso em Êxodo 15, 26. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e praticares o que é certo aos seus olhos. Hoje você aprendeu a fazer isso. Ouçam e guardem meus estatutos, disse. Não os afligirei com doenças do Egito, pois sou o Senhor que os cura. Ele é o curador. E ele abençoa os tratamentos naturais. Os métodos de cura de Deus trabalham com os poderes de cura do corpo. Oremos, Pai, obrigada pelo nosso trato gastrointestinal. Muito obrigada pelas ervas. Muito obrigada pelo conhecimento. Obrigada em nome de Jesus. Amém.